Salve rubro-negros! Hoje o debate é se o Flamengo tem que se preocupar com o Corinthians. Olha o que o Mauro César respondeu. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vamos ao vídeo. Mauro César Pereira, e já jogo para você a primeira pergunta, Mauro César Pereira. O rubro-negro e o corintiano já estão pensando exclusivamente só na final? Eu já jogo para ele. Já recuou sem goleiro. É o momento do rubro-negro realmente pensar nesse primeiro título da temporada de expressão e do corintiano acreditar que pode vencer o favorito Flamengo? São clubes em momentos diferentes, né? Um está na final da Copa do Brasil, né? É uma final importante, claro, os dois times de maior torcida do Brasil, uma das maiores finais da Copa do Brasil. Não vou dizer que é a maior final da Copa do Brasil, porque tivemos outros confrontos de grandes clubes em final de Copa do Brasil. É o primeiro confronto dos dois times de maior torcida. Mas já teve final entre grandes times de Minas, de São Paulo, do Rio, teve final carioca, teve final paulista também, já teve final, né? Teve final mineira, teve final tudo quanto é jeito. Mas final dos dois times mais populares do país não houve. Então isso é interessante, é inédito e tal, muito legal e tal, fica aquele oba-oba todo, né? Especialmente por uma razão até de mercado, né? O grande grupo de comunicação do país, que é o Grupo Globo, ele não teve Libertadores esse ano, terá ano que vem, né? Então ele não transmitiu, por exemplo, a Libertadores, Corinthians e Flamengo, que mostrou foi o SBT. E agora ele vai mostrar um Corinthians e Flamengo. Então ele turbina. É super cobertura, vamos que vamos, é a maior final. É normal que seja assim. É o mercado, é o produto, como chamam. Então essa final já está sendo turbinada. Mas analisando friamente, ela é tudo para o Corinthians. Né? Porque o Corinthians não tem, fora chances matemáticas, possibilidade de ser campeão brasileiro. Então, no brasileiro, o máximo que o Corinthians pode, na teoria não, na prática, né, ser vice do Palmeiras. Né? É o máximo que o Corinthians pode conseguir. O Palmeiras será campeão, uma questão de tempo. E pode ser campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo, que tem sido seu algoz. Venceu 10 dos últimos 12 jogos no confronto direto. Perdeu só um com gol contra do Rodinei, sempre é bom lembrar. E o Flamengo não, o Flamengo está na final da Libertadores. É a terceira final em 4 anos. Um título que o Flamengo conquistou 2 vezes na sua história. O Flamengo não é um frequentador de final de Libertadores, virou de repente não, por conta de tudo que aconteceu no clube, né, toda a mudança que foi feita. Então a grande final, o Flamengo é dia 29. Então quando grita quarta-feira a torcida do Corinthians, é porque é a torcida do Corinthians. A do Flamengo tem que gritar é dia 29, contra o Atlético. Esse é o jogo que importa o Flamengo. O que mais importa. Não significa que a Copa do Brasil não seja importante. Mas o mais importante do Flamengo não é a quarta nem a outra quarta. É lá no outro sábado, nem quarta, é sábado. Lá no dia 29, o último sábado do mês. Mas você não acha que o torcedor rubro-negro está apreensivo para essa final também? Eu acho que não. Ele está animado, que ele pode ser campeão. Por que estaria apreensivo? O Corinthians perdeu 10 dos últimos 12 jogos. Por que o Flamengo ia ficar apreensivo? Ficaria se fosse no passado recente, quando o Corinthians surrava o Flamengo. Nos últimos tempos não tem sido assim. Embora o Corinthians hoje esteja um time mais forte do que era na Libertadores. A expectativa é de que faça um jogo muito mais parelho do que foram aqueles 2 confrontos, mas não tem motivo nenhum para o torcedor do Flamengo ficar apreensivo. Ter que ficar apreensivo com o Rodinei, isso sempre. Então, por acaso, o Mateuzinho nem viajou lá para Cuiabá e ele ficou treinando os 2 laterais que ele pode usar, porque pode, ou ele quer enganar, enganar não digo, mas ele quer confundir o Vitor Pereira, ou ele realmente está pensando ali, eu imagino que está treinando os 2 para ver qual deles pode causar danos menores do ponto de vista defensivo ao time do Flamengo. Porque ali é para ficar sempre apreensivo com esses 2 na lateral direito. Muito apreensivo. Fora isso, não tem motivo nenhum para estar apreensivo. Agora, o grande jogo do Flamengo não é dia 12 nem dia 19, é dia 29 em Guayaquil, no Equador, contra o Clube Atlético Paranaense. Contra o Corinthians é um aperitivo. É um título importante, uma vitória sobre o Corinthians, um título que será muito festejado pelo torcedor do Flamengo, é óbvio, porque você ganha do Corinthians na final, você vai festejar, é evidente, mesmo que fosse do Santo André, que venceu o Flamengo na final de 2004. Seria festejado, mas não há termos de comparação. Até te falava aqui antes do programa. O Real Madrid chega na final da Copa do Rei e da Liga dos Campeões. Ao final da Copa do Rei com o Barcelona. Não importa, da Liga dos Campeões vai ser contra o Nicosia, dane-se, é a Liga dos Campeões. Hoje eu estava até falando sobre isso em outro lugar. Falando, o São Paulo tem 3 títulos da Libertadores. Mas o Atlético não é um peso do Corinthians. Mas o torneio é muito maior. O São Paulo ganhou 3 Libertadores. Uma contra o Newell's Old Boys, outra contra a Católica de goleada e outra contra o Atlético Paranaense, que nem jogar em casa pôde. Nenhum dos 3 já foi campeão da Libertadores. E por acaso alguém questiona o valor dos títulos do São Paulo? Gente, campeão da Libertadores é campeão da Libertadores. O São Lourenço, que era o clube argentino sem Libertadores da América, foi campeão em cima do Nacional do Paraguai, um time pequenininho. E alguém questiona, vai perguntar ao torcedor do São Lourenço, não, ganha Libertadores, cara, um abraço.
É assim que funciona. A Libertadores é o grande título do nosso continente. O Olímpia ganhou do São Caetano. Do São Caetano. Terceira. É um dos três. É um dos três. Quer dizer, mas São Caetano hoje é um time pequeno no Brasil. O cara mas lá era no Paraguai, gigante no começo. Ele não quer saber, ele foi campeão, entendeu? Então o valor da Libertadores é muito maior do que o da Copa do Brasil. Agora, é claro que o fato de ser os dois times de grande torcida torna essa final mais interessante. Mas a expectativa, assim, eu tenho que pôr todas as fichas, não é o Flamengo, é o Corinthians. Eu acho até que o Flamengo tem que saber lidar muito bem com isso, em todos os sentidos. Primeiro, para entrar muito mais leve nessa final, porque ele sabe que tem algo muito maior lá no final do mês. Segundo, para que uma eventual derrota na quarta-feira não abale para outro jogo e que uma perda do título não abale para o que realmente importa, que é o dia 29. No final da Copa do Brasil, o Flamengo já disputou, já perdeu, já ganhou. Agora, a Libertadores não é toda hora. Entendeu? E que chegam à final de Libertadores. E chegar em 3 finais em 4 anos... Está sendo quase que tudo. É um grande feito. Então, assim, tem que ganhar dessa vez. O Flamengo tem que ganhar essa final. Perdeu ano passado, não pode perder outra. Pelo investimento feito, pela expectativa que a torcida cria, pelo esforço que o torcedor vai fazer para viajar até Guayaquil, com toda a dificuldade para chegar na cidade equatoriana, né, e tudo mais. Então, claro, do Atlético vai fazer também. Eu estou falando do ponto de vista do Flamengo. Estamos comentando o Flamengo, não o Atlético. Se fosse o Atlético, seria muito parecido, evidentemente, sob esse ponto de vista. Mas eu acho que quarta-feira, o grito, ele vale para a TV Globo, que vai transmitir o jogo e não teve na Libertadores esse confronto, vale para o corintiano, vale para a imprensa aqui de São Paulo, que não vai ficar lá, vai turbinar mais o quê? Você vai turbinar uma final Corinthians e Flamengo ou Flamengo e Atlético Paranaense? É óbvio, é evidente, isso é natural. Não é nem uma crítica, é apenas uma constatação do óbvio. É óbvio. Porque agora, a torcida do Corinthians é bem maior que a do Atlético. Exato. Então, agora para o Flamengo e para o torcedor do Flamengo, não é quarta-feira, é sábado, o último do mês. Mas esse jogo de quarta-feira, pra vocês, né? Esse jogo não, esses 2 jogos, eles também não podem interferir na final da Libertadores? Claro. Suponha, o Flamengo perde pro Corinthians. Olha a pressão que não vai ser pro Dorival, pro grupo, vencer a Libertadores. A bala, ao mesmo tempo, pode ser educativo, digamos assim, pedagógico. Tem alguma questão aqui, por exemplo, a lateral direita, né? Voltando a dificuldade, e o que é pior, pode ser o Mateuzinho, não está podendo ser o Varela. Na Copa do Brasil, claro que não. Mas o Varela fez uma partida horrorosa contra o Cuiabá. Jogou muito mal, e é muito bom jogador, é muito melhor do que o Rodinei, e deverá ser muito melhor também que o Mateuzinho. Mas não está legal, né? Então, assim, tem esse componente anímico, tem o componente físico. O torcedor rubro-negro tem que, claro, torcer por mais um título, ainda mais contra o Corinthians, mas ao mesmo tempo torcer exatamente para que todo mundo esteja o melhor disponível, sem lesão, sem muito desgaste, sem estresse, para o jogo de Guayaquil, dia 29, que evidentemente é o que falou o Mauro aqui, é para todo mundo, não é só para este momento do Flamengo, é para qualquer equipe numa situação entre disputar sua Copa Nacional e a Libertadores da América. É claro, torneio continental, um torneio que é muito importante, dá muito dinheiro também, mas pensa, inclusive, o grande prêmio da Copa do Brasil, mais do que o dinheiro, desde a primeira edição em 89, é justamente o quê? Disputar a Libertadores. Então não precisa nem discutir. Mas é claro que quando você entra em campo, como qualquer atleta, com a camisa do Flamengo, analisando a partir do que a gente está falando sobre essa multidiversidade de conquistas e de disputas do Flamengo. Você talvez tira a camisa do Flamengo, vai jogar na Neoquímica Arena, depois joga no Maracanã com essa camisa contra um adversário gigantesco como o Corinthians, as 2 maiores torcidas do país, que por tabela trazem as 2 maiores antitorcidas, praticamente todo o resto do Brasil vai estar torcendo pela derrota dos dois. Isso é um gigantesco mérito do Flamengo, um gigantesco mérito do Corinthians. Ninguém passa impune, imune, ninguém fala, tanto faz. Não, tanto faz não, todo mundo torce contra, e isso é um gigantesco mérito das grandes conquistas, tanto do Flamengo e do Corinthians, como dos outros clubes também. Mas enfim, então o Flamengo vai ter que jogar, claro, e tem que jogar o melhor possível, até porque também precisa se preparar, mas é aquela coisa, cada bola dividida do Flamengo tem que torcer para ninguém, evidentemente, se lesionar. Isso vale para o Corinthians, é óbvio, mas pensando muito mais no dia 29. Nilson. Oi, não. Eu concordo, a Libertadores é um campeonato extremamente mais importante, não dá nem para comparar em nível de importância a Libertadores da América e a Copa do Brasil. Aí é uma bobagem, né? Qualquer tipo de comparação. É muito melhor você conquistar a Libertadores. Mas o jogo maior é Corinthians e Flamengo. Entende? O jogo maior é Corinthians e Flamengo. O campeonato maior é a Libertadores da América. Agora, o jogo maior é Corinthians e Flamengo. Mas aí eu concordo com o Mauro. Eu acho que pro Flamengo o jogo maior é Flamengo e Atlético. Sim. Não, mas eu tô... Né? Eu tô não, sim, pelo clássico. O clássico é maior. Sim, mas independente de importância do jogo pro Flamengo ou pro Corinthians, o jogo maior é Corinthians e Flamengo. Sabe? O campeonato maior pro Flamengo, sem dúvida, é ganhar a Libertadores contra o Atlético Paranaense. Isso não tem nenhuma dúvida. Até por se tratar de 2 jogos.
Olha, eu acho que nós vamos Diferente. ter, eu acho que nós vamos ter duas finais emocionantes, essa final de Copa do Brasil. Emocionantes, sabe? Porque se você tiver um empate, por exemplo, aqui na Arena, que é um resultado perfeitamente viável, ou uma vitória apertada do Corinthians por um golzinho de diferença, também é um resultado viável. O Corinthians ganhou do Flamengo com um gol contra do Rodinei, o Maurão lembrou aqui, e é verdade. Nós vamos ter um Maracanã abarrotado no dia 19, o jogo de volta, né? Emoção pra caramba no jogo de volta. Então, em termos de jogo, é diferente. O jogo Flamengo e Atlético, em nível de importância do campeonato, é maior, claro. Mas em termos de jogo, o jogo maior é Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo é Corinthians e Flamengo. É um negócio que transcende, né? Transcende. É muito E bacana. a primeira grande decisão entre eles, que, por exemplo, o Rio São Paulo, o primeiro vencido pelo Flamengo em 61, era um quadrangular, era um hexagonal final. O Corinthians estava embaixo, o Flamengo foi campeão e tal. E não era o jogo decisivo para o Corinthians, era para o Flamengo. É a maior final da história. É muito bacana. E vale mais para o Corinthians, evidente. A conquista da Copa do Brasil. O Corinthians não vai ganhar nada esse ano, né? Nem Carnaval o Corinthians ganhou esse ano, né? Não vai ganhar nada. Então, para ganhar a Copa do Brasil, vale mais para o Corinthians. Mas para o Flamengo é importante também essa conquista. Eu vejo importante, porque você vai disputar logo na sequência uma final de Libertadores, que é um campeonato mais importante, e vai chegar para essa final cheio de moral. Agora, eu já falei para vocês, né? O Atlético Paranaense, a bolinha que tá jogando, não dá para encarar o Flamengo mesmo jogando mal. Nossa Senhora, que caiu o time do Atlético. Incrível. O Filipão tá reclamando e reclamando com razão. Só se fizer uma jornada de hiper superação no jogo decisivo contra o Flamengo, senão vai tomar uma cacetada do Flamengo na partida final. Isso é indiscutível. Mas vai ser bacana, tanto o Atlético e Flamengo, a final da Libertadores, como esses dois jogos aí que eu estou muito interessado, Corinthians e Flamengo. Agora, Piperno, o que esperar até da postura do Corinthians, né? Contra esse Flamengo? Porque pela Libertadores, quando foi eliminado, o Corinthians não jogou dentro de casa e chegou a jogar até um pouquinho melhor fora de casa. Mas também não ameaçou o Flamengo em nenhum dos dois jogos. O Vampeta, sempre quando ele vem aqui, ele fala: vai jogar contra o Flamengo, não interessa, você não vai decidir no Maracanã. Tem que tentar jogar em casa. O Corinthians, agora com o Yuri Alberto, já tendo mais confiança. Jogando mais agora. Sim, tendo essa dupla de ataque com o Roger Guedes, tendo o Renato Augusto. O Corinthians pode jogar melhor esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Você acha que o torcedor do Corinthians pode esperar que o Corinthians proponha o jogo contra o Flamengo? Tenho certeza que o Corinthians vai jogar melhor. O Corinthians melhorou da Libertadores para cá. O Corinthians, ele tem sido irregular ainda, de vez em quando joga muito mal, como aconteceu em Caxias do Sul, mas o Corinthians hoje ele tem, nos seus melhores momentos, atingido um nível que a gente desconhecia aí desde que o técnico Vitor Pereira chegou. Inclusive, você falou você e o Nilson falaram sobre a evolução do Yuri Alberto, sem dúvida nenhuma. O Roger Guedes jogando bem melhor. Agora acho que ele está entendendo que ele é o Roger Guedes. Ele não é o Haaland Guedes. Ele é o Roger Guedes, que pode ser um jogador muito bom. E ele tem sido. De todas essas contratações que o Corinthians fez de um ano para cá, talvez ele fosse o menos badalado e foi quem acabou entregando mais. O William já voltou, o Paulinho se contundiu. Enfim, o Renato Augusto, que é um belíssimo jogador, ele infelizmente não tem tanta sequência. O Juliano nem sempre é titular. O Roger Guedes foi o cara... É o cara que está entregando aquilo que se imaginava quando ele chegou. Um jogador muito bom. Não é espetacular, mas é um jogador muito bom e bem útil. Até por conta disso, o Corinthians é um time melhor. O Balbuena já está muito mais adaptado, já está voltou a ser o Balbuena padrão Corinthians, o que significa que ele é hoje um ótimo zagueiro de novo. O Wagner voltou, o meio-campo se arrumou com a entrada do Fausto. Enfim, o Corinthians melhorou defesa, meio e ataque. Agora, é uma Copa do Brasil que faz muito mais diferença para o Corinthians. Se o Flamengo perder a Copa do Brasil, segue a vida, o Flamengo empilhou títulos nos últimos anos, vai jogar a final da Libertadores dia 29, né? E esse é, de fato, o grande prêmio da temporada. Todo mundo correu atrás disso e o Flamengo é o grande favorito para alcançar esse título.